Nós vamos estar fazendo hoje a massa, né? O nosso pão de ló, vai ser um pão de ló, tá? Da nossa forma retangular. E a medida dessa minha forma aqui é 30 por 22 e tem 10 de altura, tá? O que nós vamos utilizar? Como eu disse, é uma massa base pão de ló, tá? Não vai fermento, porque é tipo pão de ló genuíno, mas a diferença é que ela é retangular e também vai ser saborizada com canela. Porque, por exemplo, tá? Tu quer fazer um bolo sabor churros, por exemplo. Combina muito com chocolate, combina muito com doce de leite, combina muito com recheios brancos e é uma opção para diferenciar aí no seu menu, seu cardápio, tá? Vamos utilizar então 360 gramas de ovos, tá? Tá a gema e a clara junto aqui. 230 gramas de farinha e 215 gramas de açúcar refinado, tá? A farinha vai ser peneirada. Aqui, gente, vai bastante. Aqui pra mim deu uma média, deu 8 ovos, tá? Tu vai pesar e vai ver. Se a tua batedeira é muito pequena, daí já vai ficar mais complicado de bater tudo de uma vez, tá? Aqui na minha eu vou estar utilizando essa tampinha aqui que evita de derramar, porque a minha também não é grande, tá? Qual é o método que a gente vai utilizar aqui? É o método espumoso, tá, gente? Então, a gente precisa fazer aquela etapa da aeração, que é muito importante, que é a estrutura do nosso pão de ló, vem da aeração dos nossos ovos, tá? Primeira coisa, então, eu vou bater os meus ovos e, como eu disse, a minha batedeira não é muito grande. Se a sua é grande, já bota todo o açúcar junto, bate junto. Eu vou botar um pouco do meu açúcar junto com os ovos, tá? Não vou botar tudo de uma vez só, pra não ter o risco de derramar, tá? Depois vem a parte dos secos aqui, daí a gente vai estar fazendo junto. Então, primeiro, sempre que a gente quer dar volume na nossa massa, no caso, o pão de ló, que precisa de muito ar, a gente vai utilizar a velocidade mais alta que a gente tem, tá? Não precisa ser a mais alta, se a tua é bem potente, não precisa chegar lá no mais alto, mas bate em velocidade alta, porque é o que a gente quer, tá? Fazer todo esse processo da aeração. Quanto mais ar, mais fofa a massa, mais estrutura o nosso bolinho vai ter, tá? Que o pão de ló, ele não vai, pela quantidade de ovos, ele não vai muita farinha. Os ingredientes, cada ingrediente tem algumas funções, tá? Geralmente tem de 2 a 3 funções cada ingrediente. Os ovos vão bater, vão aerar. Lá dentro do nosso forno, essas bolinhas de ar, a umidade vai começar a evaporar, as bolinhas começam a crescer e lá também vai ter crescimento. Então começa já a crescer aqui e depois lá no nosso forno. Falar em nosso forno, vou ligar para pré-aquecer, tá? Então pré-aqueça o seu forno. Como a nossa forma ela é maior, 160 graus hoje, tá, gente? Então eu vou botar para aquecer 160 graus. Porque vai ficar mais tempo do que o normal, tá? Normalmente assaria se fosse uma forma... se fosse um bolo menor, em 40 minutos, 35 minutos, esse vai ficar lá 60 minutos em média, tá? A farinha, uma das funções dela é a estrutura da nossa massa. No pão de ló a gente não tem tanta quantidade de farinha, mas é o conjunto do método que é feito que vai dar essa estrutura que a gente precisa lá, tá? Para que o bolo fique retinho, para que não afunde no meio, para que não fique com barriga, etc e tal, tá? Para que não dê problemas na nossa massa. Então, por isso que é muito importante essa etapa. O que é uma dica importante, tá? A partir do momento que tu adicionou o açúcar no teu ovo, que entrou em contato com a tua gema, já começa a bater. Por quê, Cris? Porque o açúcar, se ficar parado lá na gema, vai começar a queimar, a gente chama de queimar a gema. O que acontece? Vai ficar, a tua massa pode ficar cheio de pintinhas amarelinhas grossinhas, tá? Fica mais grosseiro, não fica legal. Então a gente coloca o açúcar, como eu disse, eu vou colocar um pouco só, vou botar mais ou menos a metade, aqui a olho mesmo, e já vou também começar a bater. Então, só liguei, misturou o açúcar, eu já aumento. Tá? Então eu aumento e deixo bater bem. E aqui eu tenho 2 colherinhas que me deu 5 gramas de canela em pó e eu vou, é opcional, pode fazer sem a canela também. Eu vou misturar aqui com a minha farinha já, porque é seco, tá? E depois eu já peneiro junto lá no nosso creme, tá? Cris, eu não quero com gosto de canela. Só tira a canela, pode botar umas gotinhas de essência, de baunilha, por exemplo, depois que já tiver espumado bastante, tá? Quando ela já criou volume, bota a essência, dá mais uma batida, mas
canela, e daí não vai ficar legal. Ou usa um ou usa o outro, tá? Se não quiser saborizar, não precisa. Vamos ver como é que tá aqui a nossa massa. Ó, eu acho que vai dar pra ver, tá? Ela tá bem, cresceu, né, esbranquiçou e tá bem fofa. E ela começa a segurar, ó, tá? Ela cai, né, o peso, e depois ela começa a segurar. Tá? Então, essa é a consistência que a gente sabe que vai ter uma boa estrutura, tá? O pão de ló, que a gente vai ter certeza que o nosso pão de ló vai realmente ter uma boa estrutura. Agora, não adianta nada a gente chegar nessa consistência, nessa estrutura aqui, e na hora de adicionar farinha, a gente tirar essa aeração toda, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer, como eu disse, a minha batedeira ela não é grandona, então eu vou botar para um bol maior. Só vou transferir ela para cá, para mim poder ter mais liberdade para mim mexer aqui a farinha, tá? E como eu disse, é mexer, misturar, tá? Não vou bater a farinha. Tanto a farinha tem que ser peneirada para que ela caia com leveza aqui, misturar com leveza, como também eu não posso ficar tanto tempo misturando, mexendo a farinha, pelo fato de que os ovos têm líquido, certo? E a farinha começa a desenvolver o glúten quando a gente começa a misturar o líquido e ter esse processo de bater o líquido, a farinha no líquido, tá? Então eu vou colocar aos poucos aqui, tá? E a minha canela já foi junto aqui. E eu vou utilizar esse mesmo aqui. Ó, então, para mim misturar, eu vou com cuidado, tá? De baixo para cima, vou misturando. Eu botei um pouco. E a canela já tá aqui junto. E o cheirinho de canela já subiu, fica tão gostoso. O cheirinho de canela. Com doce de leite, a gente chama o bolo churros, tá? O bolo churros, ele vai canela na massa e vai o recheio do doce de leite. E vende muito. Isso. E vou botar o restante da minha farinha aqui. Vou peneirando. Tu vê, ó, que ela cai mais suave, tá? Que é isso que eu quero, porque eu não quero tirar a aeração que eu coloquei. Ó, e daí eu faço assim, eu dou uma balançadinha, porque daí vai... Foi o jeito que eu achei de tirar menos ar aqui o possível, tá? Daí eu já vou separando, a farinha já vai caindo mais distribuída. Uma massa fofa, gostosa, super acessível. Entre todas as massas, gente, acredito que a mais barata, vamos dizer, em custo, é o pão de ló, mais barata. Pra mim aqui, ó, eu tô vendo que já tá bem, não tô mais enxergando grumos de farinha. Aqui na minha forma, gente, o que que eu fiz? Deixa eu tirar pra cá. Eu não untei, não passei desmoldante. Por quê? Porque eu quero que ela cresça retinha e eu vou desenformar ela. Eu acho mais fácil desenformar ela fria e eu gosto mais quando ela fica retinha. Se não vai aparecer, né? Se nós vamos cobrir com a nossa cobertura na decoração, eu prefiro trabalhar assim. Só fundo de papel manteiga, tá? Cortei lá o quadradinho, o retângulo. Cortei o retângulo, coloquei no fundo, não untei, não passei nada, tá? Venho com a minha massa aqui. E só despejo ela aqui, ela vai pro nosso forno que tá pré-aquecido. Nesse caso aqui a 160 graus. Porque eu quero que ela asse mais devagar, tá, gente? Oiê, vim bem rapidinho aqui só para dar um recadinho para você que é inscrita aqui no canal. Eu fui uma que migrei da confeitaria tradicional para confeitaria artística. Aqui no link da descrição, o PAP, ele de 147, ele tá por 37 apenas. Então é a hora de aproveitar. Se você quer migrar para essa confeitaria artística, que é onde a gente realmente é valorizada no nosso trabalho, aqui na descrição do vídeo vai ter o link para você conhecer melhor o PAP, que é o Pasta Americana na Prática, tá bom? Continua assistindo sua aula, claro. Um grande beijo, muito obrigada. Eu não quero tirar muito ar, não quero mexer demais, mas eu quero emparelhar. Eu sei que como essa massa, ela fica consistente, ó. Se eu colocar no meu forno e tiver tudo para um lado, ela vai assar toda para um lado, vai ficar torta, tá? Então isso tu
tu tá vendo, se tu tá vendo, ó, que a tua massa, ela tá mais para um lado do que para o outro, tá faltando no outro lado, como ela não é uma massa muito líquida, ela assim como ela vai ficar aqui, ela vai assar lá, vai continuar crescendo mais um pouco, então ela já vai crescer torta também, tá? Então dá uma ajeitadinha. Agora eu levo lá pro forno e esperamos, tá? Depois eu volto para mostrar o resultado da massa. Como vocês já sabem, pão de ló é uma massa mais fofa, mas ela dá tranquilo para fazer bolos grandes, tá? A gente vai montar junto depois do bolo. Um grande beijo e depois eu volto aqui e mostro. Um grande beijo não, eu já mostro a vocês daqui um pouquinho, tá bom? Já voltei aqui com o nosso pão de ló assado, tá? Nosso retangular. E, gente, lembra que eu só passei o papel, eu só botei o papel manteiga embaixo. Então, para desenformar a mesma coisa, tá? A gente vai passar na beirada aqui. Ele já tá frio, tá? E tá morninho embaixo, mas ele já tá frio nas laterais. Então, eu vou com cuidado aqui para não pegar no bolo. E eu só vou desgrudar as laterais, tá? E a gente... Eu tô usando aqui a ajuda de um tapetinho de silicone, mas pode ser um tabuleiro, tá? Pode ser que até o fundo de uma outra forma, pode ser também. Só pra você virar, tá? Ó, agora eu vou te dizer... O farelo é normal, né, gente? Agora eu vou te dizer a altura que ele ficou. Então, lembrando, essa forma aqui é 30 por 22, tá? É 30 por 22, tem 10 de altura, mas se a tua forma for 30 por 22, vamos ver qual é a altura que ele deu aqui pra gente. Ó, ele dá aproximadamente 5 centímetros de altura, tá? Então, se a tua forma tiver até 5 centímetros, ele não vai derramar, tá? 5, 6 centímetros, geralmente são as de 8, 6 e 8, né? E ele é bem... não tem tanto risco de quebrar nem nada, ele é bem estruturado, tá? Dá pra tranquilo montar um bolo. Eu lembrei de pegar o peso dela, tá? Tem ela assada, essa massa tem 700 gramas, tá? Então, vamos supor que tu tem uma encomenda de 2 quilos, 3 quilos, tu já vai saber a quantidade, né? O peso da massa para te poder aí acrescentar o recheio e tudo mais, tá? Depende da altura também. Dá para fazer tranquilo, tá, gente? Por exemplo, se precisa de um bolo menos pesado, menos camadas, mais pesado, mais alto, tu pode utilizar a mesma forma, tá? Então tu vai acrescentando em camadas, as fatias lá tua cliente vai cortar mais finas, tá? De acordo com a altura do bolo, é lógico, tá? Então fica aí o nosso pão de ló retangular, depois nós vamos estar montando junto e vendo como é que vai ficar a nossa decoração também. Mas corre, não perde a oportunidade, porque eu não sei até quando que eu vou deixar aqui, tá bom? Beijo!